Minha saudação a todos os alunos da Universidade Federal de Pernambuco no curso de Ciências Contábeis, na modalidade de EAD. Sou o professor Daniel Cardoso e nós estamos estudando a disciplina de controladoria. Na última aula nós tivemos uma primeira introdução a conceitos básicos, um pouco da história da controladoria, e hoje nós vamos seguir nessa primeira abordagem que é mais introdutória. A partir de umas duas aulas nós vamos estar já fazendo uma abordagem mais prática, né? Eu diria que essa primeira conversa nossa ela é mais teórica e talvez até pareça ser um pouco desinteressante, mas na verdade ela é muito importante para que a gente entenda os porquês, né? Da gente estar estudando a controladoria e justificar por vezes a atuação dela. Inicialmente a gente vai retomar a discussão teórica falando sobre a questão da missão e visão da própria controladoria e a sua relação com a missão e visão também da própria empresa. Inicialmente, uma observação que nós temos que fazer é que a teoria geral de sistemas que foi proposta por Bert Lange, que era um biólogo, vocês estão vendo que é uma abordagem de 1977, hoje é parâmetro para tentar sistematizar todo tipo de organização. Parece uma redundância, né? Porque ele está falando de teoria justamente de geral de sistemas. A ideia era entender as empresas como seres vivos, e seres vivos que têm interação com o meio ambiente, né? E que internamente todo ser vivo também tem suas interações. E os órgãos, de qualquer forma, prestam serviços uns aos outros. Então havia essa ideia, e foi o que se compartilhou e prevalece até hoje, de que os órgãos do corpo humano, você tem órgãos na empresa ou setores na empresa, né? Seções de uma empresa, que internamente também se comunicam, cada uma tem um papel, mas o ser vivo, seja um ser humano ou um outro ser, contanto que esteja vivo, se constitui em um sistema aberto. A ideia era entender que existem sistemas fechados, que você não tem nenhuma interação com o meio externo, a interação seria somente interna, mas a proposta é que as empresas elas eram semelhantes aos seres vivos que estariam interagindo naturalmente com o meio ambiente. Então, quem seria o ambiente externo de uma empresa? Os clientes, os fornecedores, o próprio governo, acionistas, enfim, você pode enxergar vários atores que estarão interagindo com a empresa, e terceiro setor também está incluído nisso aí, de modo que a empresa ela tem uma obrigação também na questão da accountability, né, de prestação de contas à própria sociedade. E dentro do que está tentando sistematizar na teoria geral de sistemas, o ambiente interno seria aquele formado basicamente pelos colaboradores. Essa é a abordagem que nos interessa para o momento. Então, deixa eu passar aqui. A declaração de missões, crenças e valores, ela vai retratar inicialmente o pensamento dos sócios. A gente não está falando aqui especificamente ainda da missão da controladoria. A gente está falando de qualquer empresa. De um modo geral, toda empresa vai ter a sua declaração de missão, crença e valor. E aí, a partir disso aí, e quando você começa a estudar as declarações de missão da empresa, você começa a entender a que ela está se dispondo, a que ela está querendo se programar para atender, para qual mercado que ela quer atingir. A ideia é que a missão declara onde você vai querer chegar, qual caminho que você vai querer seguir, e as crenças e valores vão retratar a maneira como você vai fazer.
o que é importante. Você quer atingir determinado objetivo, o empresário entende que quer chegar em algum determinado objetivo, mas ele tem valores próprios e crenças inicialmente dos sócios, né, dos proprietários, mas que serão aplicadas também pelos próprios colaboradores na empresa. Com o passar do tempo, aqueles empregados que passam bastante tempo na empresa e que são introduzidos aos valores e crenças da administração acabam, às vezes, também assumindo esses valores para si. Esse processo de disseminação de valores e crenças, a gente pode estar classificando como cultura da organização. Cultura organizacional é um tema bem complexo assim, e que tem várias nuances, mas para o que interessa na nossa disciplina agora, grosso modo, a gente pode entender que são aqueles valores e crenças que vão ser fortemente compartilhados pela administração, assim, dentro do seu corpo de funcionários, e isso vai fazer com que os funcionários de uma empresa tenham práticas, às vezes, tenham procedimentos, acreditem em coisas que funcionários de uma outra empresa do mesmo setor não terão. Alguns chegam a dizer que a cultura organizacional vai ser um molho secreto, como se fosse o tempero especial de cada empresa, né? Não tem uma empresa exatamente igual a outra, porque cada uma tem sua própria cultura. E aí, o segundo ponto que a gente vai destacar aqui é que a proximidade com os agentes, e esses agentes são aqueles que a gente falou no início, né? Aqueles agentes do ambiente externo e também do próprio ambiente interno, os colaboradores. Essa relação de proximidade vai ser influenciada pela identificação com a declaração da organização. Ou seja, se a missão da empresa ela parece ser simpática ao acionista, ao fornecedor, ao cliente, se ele se identifica com os valores daquela empresa, a tendência é que há uma aproximação. E inclusive eu já publiquei um artigo acadêmico, a gente fez uma pesquisa numa rede de varejo e a gente percebeu que a identificação com os valores, a missão, crença e valores da empresa lá que a gente pesquisou era importante, era relevante em relação até a lucratividade, né? A maneira como o cliente consumia, como é que aqueles que se identificavam mais, eles além de serem fiéis, eles até compravam mais. Eram a rede de supermercados, no caso. Então, é importante a missão, as crenças e os valores de uma instituição, e eles vão ser identificados pela sociedade, e esse momento da identificação gera proximidade. E agora, como terceiro ponto, a gente vai pensar na missão da controladoria versus a missão da organização. A controladoria, nós estudamos da última vez, na última aula, ela inicialmente controlava, basicamente se tinha a controlar os processos. Depois, a controladoria começou a ter compromisso com a continuidade da empresa. Ou seja, não era só controlar, era se preocupar que a empresa maximizasse o seu resultado para que ela pudesse sobreviver. Ou seja, se a empresa for sempre maximizando o seu resultado, tendo lucratividade melhor possível, ela vai permanecer. A ideia inicial é essa, ela vai permanecer no mercado. E aí, a controladoria, como tem essa característica de multidisciplinaridade, de estar controlando não somente questões financeiras nem contábeis, mas também valores, sistemas de informação. Há uma ligação muito grande entre a controladoria e sistemas de informação. O controller vai ter como uma das atribuições entender, observar, não é, se a empresa ela tem cumprido o papel que ela se dispôs a cumprir quando da sua fundação. Se a missão, se os valores, se as crenças da empresa estão sendo respeitados. Caso isso não seja identificado, é papel da controladoria informar a alta gestão. E nesse momento, se necessário, mudanças, correções de rumo serão feitas. As etapas de um processo
de gestão. E aí a gente sabe que você vai encontrar diversas definições, dependendo do autor que você encontrar, dependendo do tipo de disciplina, se é na administração, se é em controladoria, se é em contábeis. Dependendo de como for a abordagem, você vai ver algumas etapas a mais ou a menos, mas de um modo geral, as etapas do processo de gestão serão essas que a gente vai estar apresentando aqui. Nós temos o planejamento, que é o primeiro momento onde vai se estabelecer os objetivos, as metas, os planos da empresa. É tentar se imaginar onde se quer chegar e, para isso, cria-se um planejamento. O orçamento é a tentativa de transformar aquilo ali que foi planejado em planos de orçamento operacional e financeiro. É uma maneira de quantificar em moeda, de identificar quais são os custos e quais são também as receitas previstas dentro daquele planejamento, para se tentar antecipar. E a gente vai falar sobre o orçamento na próxima aula, assim, mais demoradamente, mas é tentar antecipar o próprio lucro. Alguns chamam o orçamento de planejamento do lucro, porque é o momento que você está tentando ver se aquilo que foi planejado, fazendo uma estimativa, vai ser rentável. Lembra que a controladoria tem compromisso com a maximização do resultado, então o controller vai estar preocupado com todas as etapas até agora do processo de gestão. Na execução, é quando o que eu planejei, orcei, né, sei quanto vai custar, quanto eu devo ter de receita, quanto eu quantifiquei em moeda, é a hora de botar isso para acontecer, é quando os planos são implementados. A controladoria não vai ter um papel tão predominante em relação à execução, mas claramente ela vai acompanhar a execução. Você vai ter o controle, que seria a etapa seguinte à execução, mas na verdade não é seguinte, ela é paralela. Na verdade, enquanto você está executando, você tem que estar tendo bons controles para saber se a execução está sendo feita de acordo com o que você planejou e orçou. Então o controle vai observar e mensurar o desempenho e vai comparar o que é real do que se esperava. E aí vai tentar entender por que está dando diferença, se for o caso. E já se parte, quando couber, para a medida corretiva, que seria a próxima fase, que seria a sugestão ou implementação de uma medida corretiva para tentar trazer a empresa de volta ao que tinha sido orçado, ao que tinha sido planejado. Por fim, a avaliação de desempenho, que seria a atribuição de um conceito ao desempenho medido. Ou seja, eu planejei, orcei, executei, controlei, tentei corrigir, depois eu quero entender, principalmente com base em relação ao que eu controlei, se tudo saiu como eu esperava, se saiu acima da minha expectativa, abaixo da minha expectativa, porque isso vai gerar discussões no sentido de se talvez fazer uma correção de rumo talvez ainda maior, não apenas medidas corretivas pontuais. E nisso aí a controladoria vai estar envolvida. Então, sendo bem mais agora específico, no processo de gestão a gente vai ter, como a gente falou anteriormente, o planejamento. Esse planejamento ele pode ser dividido em estratégico e operacional. No estratégico, você vai tentar entender quais são os potenciais, né? As potencialidades da empresa, quais são os pontos fortes, quais são as possibilidades de negócio, de conquistas. E aí o controller ele vai estar, dentro aqui da definição do Bruni que eu peguei, ele vai estar diretamente envolvido na formação, na formalização do planejamento estratégico, participando ativamente na escolha das diretrizes e dos objetivos, né, da organização, e vai fazer aquela consolidação dos planos operacionais ainda na fase de planejamento, né? Porque não se planeja somente no macro, se planeja no micro, né? Em cada segmento da empresa, acho que quem trabalha deve ter tido já algum tipo de experiência no sentido de dar sugestões ou ser avisado de que o seu setor estava planejando
os passos para o orçamento do exercício seguinte ou para o plano de ação da empresa. Então, o controller ele vai estar diretamente ligado nessa formalização desse planejamento estratégico, conversando com todas as áreas e recebendo delas os feedbacks e também as contribuições. A outra parte do planejamento é uma parte mais operacional. É quando você realmente vai colocar o planejamento estratégico para acontecer. Ainda não é execução, mas é na hora de fazer a formalização propriamente dito. Então o controle acaba fazendo o papel de coordenador desse plano operacional. Ele vai assessorar as unidades, né, as funções organizacionais com as informações que elas vão precisar para tomar decisões de planejamento, né, a criação propriamente, a elaboração dos planos de planejamento, e também vai dar apoio e aconselhamento tanto do ponto de vista operacional, financeiro, econômico e até contábil, se for preciso. Na fase de orçamento, que é, como eu já falei, a formalização através de números daquele planejamento estratégico e operacional, o controller vai coordenar o processo todo e a gente vai estudar isso mais detalhadamente quando estiver falando de orçamento. Ele vai estar, inclusive, determinando as premissas orçamentárias que vão ser seguidas pelos gestores. Ele vai prestar assistência, né, assessoria, para construir aquele, assim, o próprio orçamento. E nessa previsão de orçamento, que na verdade o orçamento é sempre uma previsão, ele vai estar consolidando esses orçamentos, porque você também não vai ter um orçamento apenas, você tem um orçamento geral, mas esse orçamento geral é fruto da construção de vários orçamentos, e isso aí vai estar também sob a responsabilidade do controle. Na fase de execução, que é basicamente transformar aquilo lá que foi planejado, orçado, em realidade, ele vai o controller vai estar basicamente, e quando a gente fala o controller, né, vocês já estão entendendo que é a controladoria, porque o controller é o responsável, como a gente viu na última aula, pela gestão, né, pela direção, pelo setor de controladoria. Então, quando a gente fala o controller, a gente está falando do setor de controladoria, né, o departamento de controladoria. Então, o controller vai contribuir com o monitoramento, né, e o apoio informacional para as áreas durante o processo de execução. Isso ainda não é controle, é apoio, né, basicamente, monitoramento e apoio. No controle, e o controle serve para garantir que tudo saia conforme planejado, o controller vai coordenar, e o nome controladoria é bem sugestivo, né? Controladoria tem tudo a ver com controle realmente. O controller vai estar sendo fundamental na condução ele vai estar capitaneando esse processo, que é onde depois que eu planejei, orcei, executei, eu vou tentar entender o que está sendo feito de modo que não se fuja do que se planejou. Um bom controle feito pelo controller, ele vai ter eficácia e a empresa não vai ter que ficar fazendo correções de rumo ou medidas corretivas, né? Que seria uma primeira atitude a se tomar quando não se verifica que tudo está indo conforme previsto. Então, como eu acabei de falar, medidas corretivas vão se relacionar com o controle e é uma consequência, digamos assim, do controle, né? E o controller ele vai auxiliar tanto na identificação das inconsistências, possíveis inconsistências, como também monitorará as soluções que forem adotadas, para que, se é uma correção a ser feita, ela seja realmente implementada e seja eficaz, né? Tenha eficácia na sua aplicação. A avaliação de desempenho é, como a gente já falou, confrontar o que eu esperava com o que efetivamente aconteceu. Os controles eles vão estar diretamente ligados também e vão se responsabilizar pela mensuração do desempenho. E aí, na mensuração de desempenho, e nós vamos estudar isso mais a fundo na nossa disciplina, indicadores vão ser propostos. Existem alguns que são indicadores, digamos assim, padrão, né, de amplo uso em
quase todas as empresas, mas existem aqueles indicadores que são bem particulares, que a própria empresa cria para si, porque ela vai usar uma métrica bem específica, que tem a ver talvez com o seu próprio negócio, uma particularidade, e caberá ao o controller, né, está contribuindo para indicar para a empresa quais são os melhores índices, né, quais são os melhores indicadores para serem utilizados na avaliação e no compêndio disso tudo, que é tentar entender o desempenho. Assim, a avaliação de desempenho seria a última fase, né, daquele processo de gestão, e acredito que deu para perceber que o controller, né, que representa a controladoria, ele de alguma maneira, em alguns casos, tomando a frente, sendo o grande responsável pelo movimento daquela etapa, mas de um modo geral o processo de gestão como um todo tem tudo a ver com a controladoria e consequentemente com a atuação do controle. Por hoje é só, nós vamos encerrar nossa aula de hoje com isso. Certamente nós teremos atividades para tentar fixar isso que nós introduzimos. Na próxima aula nós vamos estar conversando sobre os orçamentos propriamente, né? Uma boa semana de estudos a todos e até a próxima aula.